Eliminado na fase de grupos e sem ter calendário no futebol brasileiro já no dia 23 de julho. Essa é a campanha histórica de um fracasso, né, do Santa Cruz, mais uma vez na temporada de 2023, que, assim, eu não sou torcedor do Santa Cruz, sou torcedor, no caso, do Cruzeiro, que passou por uma situação não extrema desse ponto, né, mas de ficar 3 anos numa Série B e com o Santa Cruz 2 anos seguidos, jogando uma quarta divisão, uma torcida desse tamanho e que cada vez mais, né, se afundando em más gestões, em erros de contratações e dívidas que parecem sem fim, é muito complicado, né, ainda mais num cenário no futebol brasileiro de vários clubes aderindo à SAF, não pensar em virar um clube empresa no próximo ano, que até já tinha algumas conversas que eu quero comentar aqui com vocês, mas desde os últimos 2 anos e meio, né, 3 anos aqui do Black Cartel, sempre o Santa Cruz foi um dos times que sempre esteve em pauta aqui, inclusive esse tópico de clube empresa. Eu sempre fui pesquisar desde 2021, né? Eu falo aí sobre essa possibilidade que, é claro, não é qualquer SAF que vai virar e o Santa Cruz vai brigar por títulos, não. Coloquei alguns jogadores em destaque na capa para chamar a atenção, não é fácil esse jogo aqui do YouTube, né? Então tem que dar uma chamada de atenção de alguma forma, mas prometo que o conteúdo vai ser bem interessante e agregar como que está essa história do Santa Cruz de virar uma SAF para 2024 e também até uma chance de em 2024 só ter, por incrível que pareça, o campeonato estadual para disputar, dependendo aí do Retrô, que também não é uma situação tão fácil. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui embaixo, de 50 mil inscritos. Aqui trazemos notícias dos clubes fora do eixo, então trazemos todas as semanas, né? Notícias do Santa Cruz, Remo, Paysandu, Vitória, Curitiba. Então se inscreva aqui embaixo, que sem dúvidas me ajuda bastante. E tem nosso canal de cortes também, que está aqui na tela. Sempre bom, né? Ter um canal reserva aqui no YouTube. Bom, então o Santa Cruz que foi eliminado aí da Série D, né, até o portal lá do Última Divisão, que tem um canal bem interessante aqui no YouTube, colocou lá no Twitter. O Santa Cruz eliminado na primeira fase da Série D, correndo o risco de ficar sem divisão nacional para 2024 e só vai disputar a Série D no próximo ano se o Retrô subir esse ano. No caso, no último domingo, o Santa Cruz perdeu para um time que já estava eliminado, o Iguatu, e se tivesse vencido, né, teria ido para o mata-mata. Então perdeu aí com gol já no começo do jogo, né, nesse último domingo do Iguatu, e que não conseguiu virar o placar, nem empatar, nem nada, terminando aí então na 6ª colocação do seu grupo, e olha que chegou a ficar na liderança. Tudo bem, a liderança sempre rodou bastante, né, entre o próprio Nacional, o Souza, o Santa Cruz, mas que pelo menos sempre manteve ali no G3, no G4, que já poderia garantir uma vaga na próxima fase. Se tivesse vencido, teria ficado na 4ª colocação no lugar do Pacajus, com, no caso, 23 pontos. Não foi o que aconteceu. Então, diante desse resultado pífio, o Santa Cruz fora da competição, que ano passado também foi muito mal, né? Foi eliminado nas oitavas, passando do Retrô, como se fosse 16 avos, e nas oitavas, se eu não estiver enganado, foi eliminado para o Tocantinópolis. Se eu estiver enganado, pode deixar aqui embaixo. Mas são 2 anos de muita frustração. Esse ano nem conseguindo ir para o mata-mata, e ano passado também um rebaixamento, né, de 2021 para 2022. Uma Série D, algo inacreditável, e ainda não consegue nem chegar tão longe, né, caindo nas oitavas de final. E nesse ano tinha uma boa expectativa, teve um tempo gigante para preparação. Para você ter uma ideia, no ano passado o time, se eu não estiver enganado, foi no dia 24 de agosto que encerrou, no caso, as competições para o Santa Cruz, e tinha esse período inteiro para construir um novo planejamento, com novos jogadores. Não foi o que aconteceu, mesmo com a mudança de técnico, com o Felipe Conceição, não conseguiu dar a volta por cima. Em alguns momentos até deu um respiro, mas muito diferente daquilo que era de se esperar. Enfim, acho que já deu para dar aqui uma panorama geral do que foi essas últimas 2 temporadas. E agora, será que uma SAF pode sair do papel? Que eu quero comentar com vocês. Bom, onde em 2023 meio que começa o ano já com uma expectativa boa do Santa Cruz virar SAF, tendo o próprio presidente do clube e pessoas dentro do Santa Cruz, né, afirmando essa possibilidade de virar um clube empresa para o segundo semestre, e que já tinha conversas. Primeira matéria aqui, do Folha de Pernambuco, que eu vou deixar aqui para vocês. O Antônio Luiz Neto afirmou que tinha um acordo de confidencialidade com uma multa, né, com mútuo para assinado com um grupo e que tinha interessados no Santa Cruz, que estaria mais próximas do que era de se imaginar. Matéria lá no dia 1º de maio. Então, desde quando terminou ali o campeonato estadual no mês de abril para o mês de maio, começando ali a Série D, já tinha essa expectativa do Santa Cruz virar uma SAF, que na minha opinião, se tivesse virado também, não teria uma grande mudança, por exemplo, para afetar esse ano já, tá? Não é algo que eu acho que vai chegar
de uma vez e já inclusive teria assinado papéis, não. Acho que já seria um acordo naquela época, meio que estabelecido para a temporada seguinte de 2024. Então, naquela época ali, o presidente falou o seguinte, abre aspas, realmente houve as reuniões com a empresa de consultoria internacional do escritório do Eduardo Paurá e demais consultores do clube. Quem fez a apresentação ao Santa Cruz foi o Zé Neves e o filho dele, acompanhado do cônsul da Inglaterra no Recife. O cônsul fez a apresentação inicial e em seguida houve a explanação do representante da consultoria e no caso do Santa Cruz com os nossos consultores jurídicos e de investimentos, afirmou então no caso o Antônio Luiz Neto, que resumindo, né, seria no caso um representante da Inglaterra que teria, que é dono de alguns fundos, né, e que no caso teve essa reunião com o presidente, com pessoas importantes dentro do Santa Cruz, para ter essa possibilidade e estudar essa compra, que não teve mais detalhes justamente por conta desse acordo, para não ser divulgado valores, nomes de fundos e nada mais. E no caso, então, essa foi a matéria primeira divulgada na época, no mês de maio, mas não para por aí, tá? Essa da Folha de Pernambuco, logo depois já teve outras do Globo Esporte, poucos dias depois, que eu vou mostrar aqui também. Bom, onde teve essa matéria do advogado do Santa Cruz, lá no dia 5 de maio de 2023, falando o seguinte, Santa Cruz avança por SAF, revela advogado, que disse o seguinte, né, belo negócio será anunciado em breve. O tricolor que até nessa matéria do Globo Esporte já fala sobre algumas especulações que teve desse fundo do Azures, que é o mesmo clube que o Marcelo é um dos investidores, né, do fundo, que é dono do Azures, clube do interior do Paraná. E assim, já teve essas especulações desde 2022. Se você quiser, eu vou deixar, quando terminar aqui esse vídeo, algumas sugestões na tela para vocês, falando sobre esse projeto com a empresa, ou se não a playlist, tá? A playlist aqui nós já trouxemos vários vídeos e especulações de fundos que poderiam comprar o Santa Cruz, que não é de hoje, né? Não é eu que criei essas histórias, é justamente por conta de algumas conversas que acaba algumas sendo vazadas, outras noticiadas, igual pelo próprio Globo Esporte, desse interesse desse fundo em 2022, mas que não foi adiante. Até o próprio advogado, então, nessa entrevista ao Globo Esporte, disse o seguinte, sobre esse projeto, se poderia, né, avançar ainda nesse ano, para você ter uma ideia, né? Acho que sim, um belo negócio sendo anunciado em breve. Investidores que podem ser parceiros tendo o carro-chefe do futebol, mas os parceiros exigem confidencialidade. Não podemos revelar os detalhes de como será feito o negócio. Parceiros podem, no caso, anunciar conosco. Não entendi essa reta final aqui, mas enfim. Então, deixando claro que assim, não poderia dar mais detalhes, só que deveria ter algumas novidades ainda nesse ano. Ele ainda completou dizendo o seguinte: temos tranquilidade de que o patrimônio vai ser preservado, fazemos uma administração do Santa Cruz para o futuro. A recuperação judicial está indo bem e por isso tem gente interessada. Nossa premissa da SAF é que a dívida seja assumida pelo investidor e temos interessados bem adiantados, que já toparam. Disse aí, então o Eduardo Paurá, que é o advogado do Santa Cruz, que assim, ele não tem culpa de nada, né? Ele que está conduzindo as negociações, não é isso, mas ele já deu um belo indício de que pode acontecer ainda nesse ano. Até na época que eu trouxe esse vídeo aqui em maio, né, desse ano de 2023, eu falo que pode sim que tenha algum avanço, só que não significa que o Santa Cruz, se tivesse avançado nesse negócio em maio e chegado investidores em junho, já teria um grande aporte. Não é assim, é algo que demora e o Santa Cruz vai ter aí, ó, o que não falta é tempo para a atual direção, pelo menos dar um último respiro para a torcida, que seria concretizar a venda para alguma SAF, um investidor sério, né, um fundo ali que tem credibilidade, que já trabalhou com outros clubes no passado, porque não adianta só chegar com dinheiro e ter, né, um risco de patrimônio e tudo mais, que até o presidente já falou que esse é um dos tópicos, então tem que preservar o patrimônio do clube para não ter risco de derrubar um centro de treinamentos e construir um shopping, só para você ter um exemplo aqui meio tosco, né, mas para ter uma ideia, e esses investidores para o próximo ano, aí ó, vai ter 5 meses e meio, 6 meses, até começar a temporada oficialmente. Se não estiver enganado, já deve começar em janeiro, no dia 10, 15, mas tem muito tempo para alinhar essa venda e, a partir do ano que vem, já poder ter um certo investimento. Que é claro, até para uma Série D, não precisa de um investimento gigante, por exemplo, para ter um time competitivo e brigar pelo acesso. Realmente brigar, né? Ficar ali na primeira colocação do grupo, garantir uma vaga, no mínimo, numa Série C, que é inacreditável. Um time do tamanho do Santa Cruz, principalmente da torcida, cara. Isso aqui é inacreditável. Aqui no YouTube mesmo, eu sou um dos poucos que produz conteúdo do Santa Cruz todos os dias, assim, tem muito tempo já isso, mesmo sem ser torcedor, né? Que é claro, tem outros canais de torcedores, mas tem muito tempo que eu já faço isso aqui e fico impressionado com o tamanho da torcida, engajamento, tudo mais sempre, e com uma fase terrível, há muitos anos. Se eu não estiver muito enganado, desde que 2016, 17 já está numa crise assim danada, sem precedentes, e parece que nada muda, né? Até chegar no fundo do poço, o Santa Cruz, o Paraná, correndo risco aí de ficar
sem divisão para 2024, que com certeza é algo que prejudica bastante futuros investidores. Até o advogado que falou sobre esse processo de recuperação judicial, que é importante, viu? Ainda mais que já virando uma sociedade anônima do futebol e ter esse acordo com uma recuperação judicial ajuda porque os investidores teriam um prazo muito maior para pagar as dívidas do que, por exemplo, seria em 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, não. Teria um prazo muito maior para chegar a um acordo com os credores, porque é uma empresa que está em recuperação judicial. Exemplo aqui no Brasil é a Oi, recentemente, que entrou nesse processo e que acaba pelo menos tranquilizando o fluxo de caixa recente. É claro que tem aquela pendência, mas para o dia a dia fica um pouco mais tranquilo, porque, se eu não estiver enganado, quase 40% das dívidas, geralmente dos clubes, está associado em um espaço de 1 ano e meio, né, a serem pagas a curto prazo. Do Santa Cruz era um valor próximo de 298 milhões, 268, se eu não estiver enganado, e que é um valor bem considerável e que conseguiram virar uma SAF. E essa aprovação da recuperação judicial fica um pouco mais tranquilo para os investidores que podem comprar um clube sem divisão para 2024, que, nossa, aí é o pior cenário possível de se imaginar. Mas eu quero falar aqui, então, quanto será que vale o Santa Cruz? Esse projeto da SAF, que eu quero mostrar aqui uma matéria que eu achei até interessante o valor. E antes de dar uma sequência no vídeo, tem um recado da Leon, que te dá R$25 a você fazer o seu registro, né, aqui na plataforma, vindo pelo meu link, que vai estar aqui embaixo na descrição. Como assim, Gustavo? Você pega o link, faz seu registro utilizando seu e-mail e senha, e super simples, você vai ter esses R$25 de saldo para começar a apostar na Leon, em odds a partir de 1.30 e no máximo 3 a cada real apostado, que tem vários jogos, né, essa semana aí, com Copa do Mundo Feminina, sequência do Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D também, que você pode apostar na Leon, e Libertadores, Copa do Brasil. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Bom, hoje a matéria do Esportes Value trouxe os 30 times mais valiosos do Brasil, créditos também para o portal Exame, que eu consegui achar aqui essa matéria, onde lista aí, né, os 30 times mais valiosos, e se eu não estiver enganado aqui, na 26ª colocação, aparece, não, 25ª, do Santa Cruz, em 272 milhões de reais. É aquela coisa, é um valor baixo, sim, mas que nesse estudo aqui não considera, por exemplo, o patrimônio do clube, o Arruda vale o quê? Umas 2 vezes isso, então não é essa a questão, é muito mais o valor de mercado do clube, do tamanho da torcida que é levado em consideração e também a divisão que o clube está. Que aí, estando numa Série D, o Santa Cruz vale 272 milhões. Uns exemplos igual de times que estão numa primeira divisão, exemplo aqui, ó, o Ceará. 492 milhões, aqui está 292, mas deve ter sido algum erro de digitação, mas é próximo disso, 492 bilhões de reais, porque está na Série B e na Série A. O Sport também da mesma forma, fica transitando 408 milhões, o Bahia na primeira divisão, 459 milhões de reais. Isso então quer dizer que é realmente valor de mercado do clube? Não. Primeiro que isso aqui não está considerando outras questões, como por exemplo a estrutura do clube, que pode facilitar o investidor comprar um clube e já ter um estádio próprio, é algo que facilita. E também, igual eu falei, essa questão da divisão vai fazer muita diferença. Até o Náutico ele aparece logo em sequência, avaliado em 277 milhões de reais, e é um estudo bem superficial, não vai tão adiante, não é um estudo como faria uma empresa séria de investimento para analisar quando for vender, né, um fundo e tudo mais, mas é só para ter um parâmetro. E então quer dizer que vale só 272 milhões de reais. Não, porque o exemplo do meu time, né, do Cruzeiro, que virou uma SAF, eu tenho outro canal também no YouTube, Cruzeiro News, se você quiser ver notícias do Cruzeiro, né, no caso, eu falei muito na época de 2020, 2021, sobre o Cruzeiro sendo vendido e o valor total da negociação é 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esses 1 bilhão basicamente foi só de dívidas e teria 400 milhões em aportes. No Santa Cruz tem quase 300 milhões, para arredondar aqui em dívidas, mais 300 milhões em aporte. Então, no total, eu vejo que o combo do Santa Cruz seria próximo de 600 milhões de reais. E a única diferença, por exemplo, do Cruzeiro valer 1,4 bilhões, o Vasco, o Botafogo 1 bilhão, 1 bilhão e 200, e o Santa Cruz 600 milhões, é porque está hoje numa 4ª divisão. Porque se tivesse na Série A, para mim, no mínimo, igual foi o valor do Bahia, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 600, porque pelo tamanho da torcida, os investidores teriam um potencial muito grande, né, de faturamento. Mas 600 milhões de reais, contando, por exemplo, 200 milhões em aporte, 250 milhões, reforma no Arruda, no CT e pagar todas as dívidas, que é o que o Fábio Mota é do Vitória. O Antônio Luiz tinha aí falado, né, sobre essa possibilidade de virar SAF e ele deixou claro, o presidente, que queria que pagasse as dívidas, seria total responsabilidade da SAF. Então poderia ser dividido, parte para aporte, parte para pagar dívidas, que é o que tem sido feito, né, no caso nos últimos anos,
Quero saber aqui embaixo se você concorda comigo, discorda, o que acha dessa possibilidade de virar um clube empresa. Se você quiser ver aqui outros vídeos que eu já trouxe na época que o Marcelo estava sendo especulado como possível dono do Santa Cruz, eu vou deixar aqui na tela ou nessa playlist. E tem também outro canal meu, o canal Futebol Team, onde por lá eu trago projetos de estádios que eu trouxe aqui sobre essa reforma no Arruda e o que poderia ser associado com um clube empresa, que até que faz sentido. Vai lá, clica lá, tenho certeza que você vai gostar. Valeu, galera!